Opa! E aí, galera, beleza? Prontos para começar um novo assunto agora? Na aula de hoje a gente vai falar sobre começar a parte de funções inorgânicas. É uma parte um pouquinho extensa. Hoje a gente vai começar sobre as teorias ácido-base. Muitas vezes em muitos materiais de colégio, assim você tem essa aula bem mais para frente, bem depois de você ter uma ideia do que é ácido, do que é base, do que é sal, do que é óxido. Mas eu resolvi adiantar aqui para a gente falar das teorias ácido-base, depois a gente vai detalhar certinho os ácidos, depois a gente vai detalhar certinho as bases, depois os sais e depois os óxidos. Beleza? Então, para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Aleotti, estamos juntos aí nessa luta, em busca de entrar na universidade, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função inorgânica? Né? Lembra lá da tabela periódica que a gente organizava os elementos químicos e era de acordo com propriedades que tivessem, na verdade, de acordo com a semelhança nas propriedades dele, os que tivessem propriedades parecidas lá, os metais ficam para o lado de cá, os não metais ficam para o lado de lá e organizado por número atômico. Dá pra gente classificar assim, né? Que nem a gente classificava em metais, não metais, semimetais, a gente consegue classificar também as substâncias químicas. Lembra, né? Substância química é uma coisa, ou espécie química também é a mesma coisa, e elemento químico é outro. Substância química é formada por átomos de elementos químicos. Lembra? Então, como é que a gente organiza as substâncias químicas? Então a gente vai organizar em funções químicas, que são uma função química, é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças nas propriedades químicas, né? Que nem a gente pensar no futebol, você vê a função de um cara, o cara é defensor, é zagueiro, essa é a função dele. Eles ficam mais para trás, ficam agrupados. Os atacantes ficam para frente, né? Agrupa assim. Aqui as funções químicas, a gente vai hoje, né, estamos ainda na química inorgânica, vamos falar sobre as funções inorgânicas, que são menos. Tem funções orgânicas, tem um monte, e vamos ver isso lá para frente, tá? Então a gente tem as funções são as orgânicas, isso aqui eu já falei, as orgânicas que são aquelas lá com cadeias carbônicas, lembra? Que a gente comentou lá na primeira aula, que são a parte lá da química orgânica. A gente vai ver lá para frente, depois que a gente terminar toda a química geral e inorgânica. Beleza? E aqui vamos começar a falar das funções inorgânicas, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as teorias ácido-base, que são 3, na verdade, tá? Começando aqui pela de Arrhenius, que é a mais conhecida, é a mais antiga também. Tem até uns errinhos nela, né, no jeito que a gente conhece ela normalmente, mas é a mais conhecida e a mais utilizada. É de acordo com a teoria de Arrhenius que a gente vai trabalhar ácidos e bases nas próximas aulas. Mas é importante a gente ver aqui as outras duas também. O que é na teoria de Arrhenius? O que é um ácido para o Arrhenius? Um ácido para ele é uma substância que se a gente colocar em água, né, a gente fizer uma solução aquosa com essa substância, ela vai se dissociar e vai liberar o íon H+, né? É o único cátion que ela vai liberar. Né? Aqui, ó, a gente tem o modelinho genérico. A gente vai ter uma substância, o ácido vai ser uma substância do tipo HX. Ah, esse X é um elemento químico? Podem ser vários. Pode ser HCl, é um ácido. HCN é o outro ácido. H2CO3, outro ácido. E ele na água vai se dissociar em H+, como cátion. O cátion de um ácido pro Arrhenius vai ser sempre H+, e um ânion X-, né? Que no caso é todo o resto. Se você, por exemplo, fez H2CO3, vai virar H+, mais HCO3 2-. Tá? Perdeu um H. Depois a gente vai falar, lá na próxima aula sobre ácidos, vamos falar sobre os hidrogênios ionizáveis, que dá para perder só um hidrogênio, dá para perder 2, dá para perder 3. Mas, por enquanto,
vamos se ater a isso aqui. Se ater ao conceito de que ácido é o que, quando em solução aquosa, vai liberar H+. Mas aqui, esse aqui é o erro da teoria dele. Na realidade, não existe H+, né? Você não vai ter o átomo de hidrogênio sem o elétron dele, né? Só com um próton. Né? Aí você não pode ter a substância química de verdade sem elétrons. Né? Na verdade, o que a gente vai ter vai ser o íon hidrônio, que a gente chama, que é esse H3O+. Ele vai se juntar, esse H+ aí vai sair do ácido e vai se juntar numa molécula de água. A fórmula de verdade é isso aqui, ó. A equaçãozinha, a reação química. É o ácido mais água, né? HX mais H2O, dando H3O+, mais X-. Poderia ser, por exemplo, HCl mais H2O, dando H3O+, mais Cl-. Tranquilo? Ó? Os exemplozinhos do ácidos diarrênios são os caras que tem esse H para perder. HCl, H2SO4, H3PO4, e tem diversos desse tipo. E até esse aqui, ó. Esse aqui é um ácido orgânico. CH3COOH. É esse Hzinho aqui que ele pode perder. Tá? Esse é um modelo de ácido orgânico mais para frente. E uma base? Uma base é a substância que, quando você joga na solução aquosa, ela vai se ionizar, vai se dissociar e vai liberar OH- como único ânion. Vai sempre liberar esse ânion OH-. Como que é a base? Ela é um metal, normalmente aqui, com OH, que na água vai liberar X+, vai liberar um cátion, e o ânion vai ser OH-. Poderia ser, por exemplo, né, o mais comum, como é o HCl para os ácidos, é o NaOH, que vai formar Na+, mais OH-. Beleza? Os exemplos aqui. NaOH, MgOH2. Né? Veja que o 2 está entre parênteses. Tá? Ele está relacionado ao OH inteiro. Significa que são 2 OHs. Não são só 2 Hs ali. AlOH3. E aqui até um pouquinho diferente. Ó, que não é exatamente um metal. Que é o NH4OH. Tá? Essa foi é a teoria de arrênios. É a que a gente mais utiliza, né? É a mais conhecida e é a que a gente vai utilizar nas próximas aulas para trabalhar direitinho. Mas existem umas teorias mais modernas. Uma um pouco mais moderna é a do Bronsted-Lowry, que vai agregar mais elementos aí. Ele diz para o Bronsted-Lowry, né? São duas pessoas, o ácido é uma substância capaz de dar um próton para alguém. Na época que isso é da época em que se achava que as reações químicas eram os prótons que faziam, né? E não os elétrons, né? Que faziam as ligações químicas. Mas ele dizia aqui que o ácido é uma substância que é capaz de doar próton. E o que a gente vai chamar de próton? H+. Por quê? Porque o H+, ele é um hidrogênio, que ele tinha... O H era o quê? Um hidrogênio que tem um próton e um elétron. Se ele perdeu o elétron, ele é nada mais, nada menos que um próton. Então, na verdade, aqui o ácido é a substância capaz de ceder próton, doar H+ para outra substância. Não vai mudar muito, a princípio, do que a gente viu ali atrás, né? Do ácido de arrênios. E a base? A base muda um pouco. Ó. É a substância que é capaz de receber próton. Então, a base é quem vai receber o H+. E isso aqui, ó,
onde Arrhenius só funcionava em água, né? Em solução aquosa, aquela regra. Aqui a gente vai estar trabalhando em qualquer meio, independente da presença de água. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem essa reaçãozinha aqui, que a gente viu que é a dissociação do HCl em água, ou a ionização. O que está acontecendo aqui? Ó? O HCl mais água, e o H está doando... Aliás, o HCl está doando um próton aqui, está doando um H para a água. Está horrível isso aqui. Certo? Tá vendo que o HCl está doando um H, um próton para a água? Daí a água fica H3O+, mais Cl-. O que isso significa? O HCl consegue doar prótons, então ele é um ácido. Mas a água não está recebendo o próton dele, não está recebendo o H+. Quem recebe H+ não é base? Então, nesse caso aqui, a água é uma base. Então você está dizendo que a água é base? Não, não estou falando isso. Estou falando que nessa reação, para Bronsted-Lowry, a água é considerada uma base. Agora olha aqui, olha de baixo, dá uma olhada ali. A gente tem NH3, né, amônia, com H2O, formando NH4+, mais OH-. O que está acontecendo? Aqui, ó, a água está doando um próton para o NH3, para a amônia. Então, nesse caso, a água está agindo como um ácido. E o NH3, que está recebendo o próton, está agindo como uma base. Tranquilo? Formando NH4+, e OH-. E a de baixo ali? A de baixo é mais simples, né? É o HCl reagindo com NH3. A gente já sabe. Já tinha visto que o HCl funciona como ácido. Né? Ele está doando um H para o NH3, para a amônia. E então a amônia está funcionando como uma base. E daí ela está virando NH4+, porque recebeu um próton. E o HCl está virando Cl-, porque ele perdeu o próton. Beleza? Viu o que tem de diferente ali? NH3 não seria considerado uma base pro Arrhenius, né? E a água também não seria considerada uma base, se bem que ela tem. A água poderia ser, né? É um pouquinho diferente. Não tem como a gente considerar lá no Arrhenius, porque é numa solução aquosa, né? Água em solução aquosa é estranho, mas a água não deixa de ser um HOH, né? Ácido e base. Tem mais um conceitozinho aqui importante para Bronsted-Lowry, que é o conceito par conjugado ácido-base. Tá? Esse aqui é importante saber. Por quê? A gente vai ver direito isso lá em equilíbrio químico, que boa parte das reações químicas são reversíveis. E essas aqui que a gente viu são reversíveis. E se elas são reversíveis, a gente consegue aplicar o conceito de ácido e base tanto para um lado quanto para o outro. Como assim? Já vamos ver. Mas, ó, a ideia é que um par conjugado ácido-base é um par de substâncias químicas que diferem entre si por um H+. Como assim? Vamos aqui de volta nas mesmas reações. Veja, essa primeira reação, a gente viu quem era o ácido e quem era a base. Né? Quem estava doando H+, quem estava recebendo. Mas, essa reação é reversível. Ela pode ser feita para o lado de lá. A gente pode ter essa reação escrita assim, ó.
Pode só alterar o sentido da flecha, mas você pode colocar aqui, ó, H3O+, mais Cl-, dando HCl mais H2O. Viu? Revertemos ali a reação. Nesse caso, ó, o H3O+, está doando um próton, um H+, para o Cl-. E o H3O+, está funcionando aqui como um ácido. E o Cl- está funcionando aqui como uma base. Certo? Entenderam aqui o que é um ácido, o par ácido-base conjugado, um par conjugado? É um par que a diferença entre os dois elementos é um hidrogênio. Por exemplo, ó, HCl e Cl-. Isso aqui é um par conjugado, que a gente chama. HCl é um ácido e Cl- é a sua base conjugada. Porque se a gente reverter a equação, o Cl- vai funcionar como base e não como ácido. Ele não tem H+ para doar. A mesma coisa que a água. A água aqui está funcionando como base. A gente tinha visto. O par conjugado dela é o hidrônio, aqui é o H3O+, que vai funcionar como um ácido se a gente reverter a equação. E embaixo, mesma coisa, né? A gente tinha visto que o NH3 é uma base, que é a amônia. O íon amônio, o NH4, é o seu ácido conjugado. Revertendo a equação, o NH4+, que vai estar doando hidrogênio para o OH-. E no caso aqui, ó, a água estava agindo como ácido, o OH- vai ser a sua base conjugada. E na última aqui, a mesma coisa das de cima, né? A gente só está juntando as duas reações, basicamente. O HCl é o ácido, Cl-, sua base conjugada. NH3 é uma base, NH4+, é o seu ácido conjugado. Tranquilo? Conseguiu entender? Vamos com bastante calma, que é tranquilo. É só a gente lembrar, ácido doa próton, base recebe próton para Bronsted-Lowry. Né? E se uma equação for reversível, a gente vai ter um par, de um lado o ácido e do outro lado a base conjugada, que a diferença entre eles é que um tem H+ para doar e o outro não. O outro já doa, ele vai receber, vai roubar o H+ de outra pessoa. Então, exemplozinhos dos ácidos de Bronsted-Lowry. Todos os ácidos de Arrhenius, né? Se o Arrhenius dizia aqui em água que ácido é o que em água libera H+, e o Bronsted diz que os ácidos são as substâncias que doam H+, né? Quem em água libera H+, doa H+ também. Então, todos os ácidos de Arrhenius são de Bronsted-Lowry. Mas aqui a gente coloca umas coisas a mais. A gente vai colocar todo mundo que tiver um H para ser doado. Todo mundo que puder doar próton. Por exemplo, NH4+, H2PO4, H2PO4-, porque ainda sobrou hidrogênio aqui para ele doar. HCO3-, porque ainda sobrou hidrogênio aqui para ele doar. E todos os ácidos conjugados de bases. E o que é uma base de Bronsted? Bom, todos os ânions são bases de Bronsted. A gente pode dizer que todas as bases de Arrhenius são bases de Bronsted? Não, né? Não são todas as bases de Arrhenius que vão receber prótons. Mas as bases de Bronsted são ânions, né? Todos os ânions. Os ânions, eles em geral, conseguem receber um próton para virar uma molécula neutra.
né? OH- recebendo H+, vira H2O, água. Cl- recebendo H+, vai virar HCl. SO4 menos 2, se receber 2H+, vai virar H2SO4. E o que mais? Só os ânions? Não, né? Qualquer molécula neutra que tenha pelo menos um par de elétrons não compartilhado. Voltamos lá para trás. Lembra que a gente tinha quando estávamos falando de ligações, a gente falou das ligações coordenadas dativas lá? Né? Aqui, por exemplo, do H2O e o NH3 também. O que era o H2O? A gente tinha um oxigênio com 6 elétrons. Tá? Daí a gente ligou um hidrogênio, que tem um só, e um hidrogênio, que tem um só. Aqui, ó, sobrou esse par de elétrons e... Isso aqui está errado de fazer assim, né? Sobrou um outro par de elétrons aqui. A água consegue fazer 2 ligações dativas, 2 ligações coordenadas. Lembra que ela pode emprestar esse par de elétrons para alguém. Por isso que ela empresta para um H+, que está sozinho. Isso que forma o H3O+. A mesma coisa, o NH3. O N tem 5 na última camada. E os Hs têm 1. Isso significa que ele ainda tem um par de elétrons sobrando, que ele pode compartilhar com outro H+ aqui. E aí que vem o íon amônio, o NH4+. Beleza? Então, qualquer molécula neutra que tiver par de base e tiver par de elétrons, par de base é outra coisa, isso é genética lá na biologia, não tem nada a ver. Que tiver par de elétrons sobrando, ela pode acabar recebendo um H+, né? Pode acomodar um H+ nesse par de elétrons. Porque o H vai estar com falta de elétrons, ele vai buscar uma substância que tenha 2 elétrons para ele ficar estável. Lembra da regra do octeto? Que no caso do hidrogênio, que ele só tem camada camada K, que só tem subnível S, né? A camada K só cabe em 2 elétrons, porque só tem subnível S. Então ela não pode ficar com ele não pode ficar com 8 na última camada, só se ele criasse uma camada a mais. Então ele vai ficar estável quando ele tiver 2 na sua última camada, que é a sua única camada no caso. E o último conceitozinho são as substâncias anfipróticas, que podem atuar tanto como ácido como base, né? A gente viu aqui. A água não é um ácido e não é uma base, mas ela é uma substância neutra anfiprótica. Ela pode, aqui, ó, ela está reagindo com ácido, funcionando como uma base. Aqui embaixo ela está reagindo com uma base, ela está funcionando como um ácido. Beleza? Então, se alguém falar de substância anfiprótica, é que ela pode ser tanto ácido como base de Bronsted. Ela tanto pode receber H+, como ela pode doar H+. E o principal exemplo é a água. Tá? E a última teoria, a mais moderna, né, que a mais moderna, mais completa, que a gente diz, é a teoria de Lewis. O Lewis dizia que não é o próton que é compartilhado. Na verdade, né, o ácido e a base dependem de quem está doando e quem está recebendo elétrons. Então, o ácido é a espécie química que está carente de elétrons. Ele precisa receber elétrons. E a base é a espécie química com pares de elétrons disponíveis. Tá? Ó, aqui tem um exemplozinho de uma reação bem estranha e que tem aqui uma substância que não seria ácido nem base, nem para Bronsted e nem para Bronsted nem para Arrhenius, né? BF3.
a gente tem um BF3 reagindo com NH3. E está formando essa substância bizarra aqui, que na verdade o boro está carente de elétrons ali. Né? Por mais que ele fique estável, porque ele perdeu os 3 elétrons dele para o flúor, ele está carente, ele está com falta de elétrons. Né? Aqui, né, se a gente for ver, né, numa ligação iônica, que é o caso aqui principal da teoria de Lewis, numa ligação iônica, a gente na verdade tem B+, e F-. Esse aqui na verdade é um B3+. Então ele vai atrair elétrons dos outros. Ele está bem positivo, ele vai atrair o que é negativo. O N do NH3, a gente viu ali atrás, né, que ele estava montado assim. E tem um par de elétrons sobrando. Então ele está negativo, o boro está positivo, e eles vão se atrair e vão formar uma ligação dativa bem bizarra aqui. Então, nesse caso, o NH3 está cedendo elétrons para o boro. Ele não está doando elétrons, mas ele está emprestando ali. Então, o NH3 ele é uma base porque ele tem par de elétrons disponível. E o boro, aqui o BF3, está agindo como um ácido porque ele está utilizando esse par de elétrons do NH3. Beleza? Então é uma teoriazinha a mais para abranger um pouquinho mais de coisas. O que é um ácido de Lewis? Todos os de Arrhenius e os de Bronsted-Lowry vão ser considerados ácidos de Lewis. Tá? Mas além disso, todas as moléculas que tenham átomos com deficiência de par de elétrons. Então todas as moléculas que tenham um átomo que esteja bem positivo. Pode ser que ele atraia uma ligação de uma outra substância que esteja bem negativa. Ele pode atrair e fazer uma dativa ali. Ou grudar, fazer uma ligação ali. Entendeu? Se você tiver um elemento bem positivo, ele pode funcionar como um ácido de Lewis. E todos os cátions, né? Porque todos os cátions são elementos positivos. Um cátion ele pode receber elétrons de um outro elemento para voltar a ser neutro. O cátion é um íon, né? É um elemento que perdeu elétrons. E quais são as bases de Lewis? São todas as bases de Bronsted-Lowry. A gente não engloba todas as bases de Arrhenius, porque o Arrhenius só vai funcionar em solução aquosa. Né? Aqui a gente está pensando não necessariamente em solução aquosa. Tá? Mas pode acabar... eles têm a base de... Né, as bases lá de Arrhenius, eles não, se eu pensar no OH, ele vai ter sempre o elétron sobrando também. Então até pode se considerar. Mas a gente considera aqui, a gente fala que as bases de Lewis são todas as de Bronsted e são as moléculas que têm átomos com pares de elétrons sobrando. Se tiver um par de elétrons livres, ele pode estar disponível para uma dativa, pode estar disponível para uma ligação com outra coisa, pode estar disponível para ceder esses elétrons para um outro átomo, ou emprestar. E todos os ânions, claro, né? Se os ânions eles têm elétrons sobrando, né? E é exatamente todos os ânions, se ele é um ânion é porque ele recebeu elétrons, ele está com elétrons sobrando. Então, se ele tem elétrons sobrando, ele tem elétrons que podem não compartilhados ainda. Tá? Ficou um pouquinho confuso, mas basicamente a gente vai ter os ácidos de Lewis, são aqueles que podem, que você vai ter um elemento positivo, um elemento que esteja com falta de elétrons. E as bases de Lewis são elementos que têm elétrons sobrando, pares de elétrons sobrando. Beleza? Então é isso aí. A gente só viu aqui as 3 principais teorias, a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Né? Vamos lá, para não esquecer, o que é Arrhenius? É quando dissocia em água. Ácido de Arrhenius é o quê?
Isso, ácido de Arrhenius é aquele lá que libera H+, dissociado em água. E a base de Arrhenius é a que libera OH-. Para Bronsted-Lowry, ele já está considerando reação. Então vai ser um ácido para Bronsted-Lowry, aquele que doa prótons, aquele que doa H+. E vai ser um ácido, vai ser uma base, aquele que recebe esse H+. Né? O que vai receber o próton de alguém. E para Lewis, ele está vendo que, na verdade, essas reações acontecem pelos elétrons e não pelos prótons. Então ele vai considerar que um ácido é quem está recebendo elétrons e a base é quem está emprestando seus elétrons. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Por hoje, por essa aula aqui, essa aula é isso aí. Nas próximas vamos detalhar, ver direitinho o que é um ácido, como que é uma base e vamos falar também de sais e de óxidos, tá? Então qualquer dúvida, vai lá. Posta suas ideias lá no fórum de estudos, acessa lá o nosso site, né? Acessa o site da Cultive, continua estudando. Não adianta só me assistir falando, tem que fazer exercício, tem que estudar e a gente vai junto nessa, vamos passar nesse negócio. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou, fui!